Saudações a todos, meu nome é Celestino Delgado, sou médico de radiologista e hoje estamos na nossa segunda aula e vamos falar um pouco sobre a introdução ao estudo do aparelho respiratório. Nesta aula nós temos como principal foco abordarmos um pouco sobre a generalidade no que tange às incidências radiográficas mais comuns, identificar que tipo de incidência devemos adequar em detrimento do caso clínico em que estamos perante. E na terceira aula vamos falar um pouco de anatomia radiológica. Então, podemos começar a falar um pouco do nosso sumário, né? Vamos falar de forma geral sobre alguns exames imagiológicos referentes ao estudo do aparelho respiratório. Vamos falar dos requisitos que devem cumprir uma radiografia do tórax com boa técnica, a sistemática de leitura do raio-x do tórax, a anatomia radiológica do tórax e também vamos falar um pouco da topografia do pulmão. Ora bem, vamos abordar também alguns estudos imagiológicos que são úteis na investigação de qualquer patologia torácica. Dentre eles temos o raio-x do tórax, né, na projeção posterior anterior e anterior-posterior, a projeção lateral ou de perfil, como também chamada. Vamos falar um pouco da vista seletiva de vértice ou chamado de apicograma. Vamos abordar também sobre a incidência de pancreas, o ultrassom no diagnóstico de doenças pulmonares, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e também vamos pincelar um pouco sobre algumas técnicas de intervencionismo radiológico, ou melhor, do ponto de vista radiológico. Ora bem, uma das incidências que mais frequentemente são realizadas, né, no estudo do tórax e como um estudo inicial é o raio do tórax na vista posterior anterior. Isto porque o raio, não é, ele vai incidir posteriormente sobre o buque, em que vai ter um chassi com uma película que vai ser revelada de forma digital. E aí vamos obter, obviamente, esta imagem que é muito conhecida, não é? Mas que, obviamente, tem alguns aspectos técnicos que temos sempre que ter em conta na altura de fazer uma abordagem mais sucinta e mais delicada sobre essa mesma imagem, que mais à frente, né, vamos abordar. Ora bem, outra técnica também que deve-se usar é a vista anteroposterior, né, que por norma só se realiza quando não se pode realizar um estudo posterior anterior, ou seja, o ideal é sempre o indivíduo, não é, ou o paciente em causa fazer um raio-x na vista posterior. Mas temos algumas exceções, como são o caso de alguns pacientes acamados, né, e que não têm condições nenhuma de realizar um raio-x do tórax em pé. Logo, temos que fazer com o paciente deitado. Obviamente que esta radiografia tem algumas curiosidades importantes, como, por exemplo, né, o fato de nesta posição, com o paciente deitado, ele vai haver uma ligeira dilatação da área cardíaca, e isso pode alterar um pouco na altura de fazermos o diagnóstico, ou seja, se nós não identificarmos se esse indivíduo realmente fez ou não um raio-x do tórax na vista anterior-posterior, ou seja, deitado, podemos chegar a algum erro diagnóstico pensando que a área cardíaca pudera estar alterada, mas não. É o fato de ele estar deitado, né, que faz com que haja essa dilatação da área cardíaca. Uma técnica simples é pensarmos o coração como se fosse um balão com água, certo? Quando esse balão está suspenso, não, ele vai ficar sempre em forma meio alongada, e se deitarmos esse balão sobre uma superfície lisa, o mesmo vai dilatar. É mais ou menos o mesmo que acontece com a área cardíaca, daí essa especificidade da vista anteroposterior, ou seja, com o paciente deitado. A vista de perfil também nos é muito importante, principalmente quando detectamos alguma imagem patológica na vista posta anterior. Nesta vista, nós vamos conseguir definir, né, a localização de uma determinada lesão pulmonar, se está anterior, certo? Se está no mediastino médio ou se está no mediastino posterior. Isso é muito importante para vários tipos de abordagens da mesma lesão.
a técnica de vértice ou vista lordótica, ou chamada de apicograma. Nesta vista, nós utilizamos em alguns pequenos aspectos ou em algumas situações patológicas, principalmente quando nós queremos identificar uma patologia que acometa a região apical do pulmão, que é sobreposta pela clavícula. Então, nós vamos ter a necessidade de desprojetar a clavícula para fora do campo pulmonar, mas para isso, né, vamos ter que pôr o paciente a fazer uma inclinação de aproximadamente 15 a 20 graus, né, de angulação, para que quando o raio incidir sobre o tórax desse paciente, as clavículas estejam por fora do campo pulmonar. E vamos ver esta imagem, né? Vemos aqui a clavícula fora do campo pulmonar, certo? E aí vamos conseguir visualizar com melhor detalhe, né, os ápices pulmonares, né, que é uma incidência que se realiza principalmente quando suspeitamos de patologias que afetam os vértices pulmonares. Então, nós utilizamos esta vista ou essa incidência que é bastante específica para esse tipo de detalhes. Ora bem, aqui temos um exemplo, não é? Deste raio-x do tórax, que observamos uma opacidade aí bem apical, não é? E que observamos que há interposição aqui da clavícula direita. Logo, nesses casos, né, para poder caracterizar melhor a imagem, nós usamos a incidência, nesse caso, do apicograma ou a vista de vértice, para exatamente podermos contemplar melhor estas imagens patológicas que haveremos de ver quando estamos perante a um raio-x do tórax. Outra incidência muito importante vai ser a incidência do Pancoast, não é? Em que consiste? Nessa incidência consiste em um paciente ficar em decúbito lateral, certo? Para nos visualizarmos se há ou não evidências de um derrame pleural, ou seja, para ver se tem líquido dentro da cavidade pleural, certo? Porque isto já é uma vertente patológica, né? De alguma doença a nível pleural que consiste em ter líquido dentro dela. Muitas das vezes nós ficamos na dúvida quando vemos um raio-x do tórax na vista posterior, com o paciente em pé, em que vamos ter um apagamento dos ângulos costo e cardiofrênico. Nestes casos, quando suspeitamos se esse derrame está encapsulado ou se esse derrame está livre, nós mandamos o paciente deitar-se, né, ou ficar na posição em decúbito lateral e ver o comportamento desse mesmo líquido. Mas sabendo que o líquido no raio-x do tórax, não é? Como falamos na primeira aula, ele vai se observar branco, ou seja, vai se observar radiopaco, né? Vamos ver uma radiopacidade, não é? Aqui bem no hemitórax, que vai apagar, de certa forma, os ângulos cardiocostofrênicos, tudo em detrimento do grau desse mesmo derrame pleural, desse mesmo líquido dentro da cavidade pleural. Aí, quando estamos em dúvida, nós fazemos essa incidência em perfil, melhor dizendo, em decúbito lateral, não é? E vemos o comportamento desse mesmo líquido. Se o líquido desse paciente se permanecer aqui na base, nós vamos pensar que esse derrame esteja loculado, ou seja, encapsulado. Mas se o mesmo conseguir percorrer da base até o ápex, nós vamos falar que é um derrame pleural livre, ou seja, não está encapsulado. E isso é uma vertente muito importante dessa incidência, que é bastante específica. Tá certo? Então, falando também da ecografia pulmonar. A ecografia pulmonar outrora era bastante específica somente para a caracterização dos derrames, ou seja, dos líquidos, porque pensava-se outrora que a ecografia tinha um grande impedimento, que era exatamente o ar contido nos alvéolos para a propagação das suas ondas sonoras. Mas, hoje por hoje, nós já demos conta de que sim,
A ecografia pulmonar vai muito além de simplesmente caracterização de líquido, ou seja, já conseguimos estudar os artefactos que são providos do ar, né, dentro da cavidade, e a devida interpretação desse mesmo ar dará um diagnóstico, mas aí precisa-se muito ter em conta a expertise do médico, né, que irá realizar o exame, porque é um exame bastante específico e pessoas que não são devidamente tratadas, ou melhor, pessoas que não são devidamente treinadas para efeitos, pode ser um estorvo na altura de emitirmos um diagnóstico. Então, a ecografia pulmonar nos dias de hoje sim tem um impacto muito grande, principalmente quando nos referimos em pacientes acamados. Aí vamos estar a falar da ecografia de cuidados intensivos, em pacientes críticos, não é? Nós falamos agora da point of care, e dos dias de hoje já há um impacto muito grande no manejo dessas mesmas técnicas. A tomografia computarizada do tórax vem vindo ganhando muito mais peso, principalmente na capacidade de reconstrução, não é, dos cortes anatômicos, falando dos cortes axiais, dos cortes sagitais e dos cortes coronais. E isso nos ajuda muito para caracterizarmos principalmente as patologias do fórum torácico, não só propriamente do pulmão, mas como também de toda a estrutura do tórax, tendo em conta desde as partes moles, partes ósseas, o próprio parênquima e o próprio mediastino, dando-nos a nós uma grande vantagem nas reconstruções tridimensionais, na caracterização do parênquima e de muitas patologias que num raio-x do tórax pode-se passar por negativo, mas não é, na tomografia, principalmente a de alta resolução, que são feitas com cortes bem finos, de aproximadamente 0,5 a 1 milímetro, podemos caracterizar muitas patologias, principalmente as que afetam o interstício pulmonar. Né? Aqui temos um exemplo de uma reconstrução MIP, na qual conseguimos individualizar com muita clareza toda a árvore arterial do coração, aliás, do pulmão, nesse caso, com mínimo detalhe. Então, sim, a, a tomografia tem tido um papel muito importante e relevante, principalmente para a caracterização de lesões muito pequenas, como vemos esse padrão aqui micronodular, como dando um aspecto em árvore de brotamento, que é muito frequente em patologia do fórum infeccioso barra inflamatório, não? E isso nos dá um avanço muito grande no poder de decisão para o tratamento do paciente em causa. Ou seja, a tomografia nos dias de hoje é um aliado muito forte para o estudo de patologias do fórum respiratório, principalmente pensando nos achados precoces de pacientes que estão agora acometidos com essa pandemia, né, do Covid-19. A tomografia é considerada como um diagnóstico ouro, né, um padrão ouro para o diagnóstico da mesma doença na fase já pulmonar. Obviamente que ela também nos permite fazer algumas reconstruções, né, virtuais, podemos fazer reconstruções da árvore brônquica, isso tá como broncografia, e claro, reconstruções virtuais do próprio brônquio. Isso para nos ajudar a visualizar, não é, lesões que podem estar aí dentro da árvore bronquial. Isso tudo pela TC, ou seja, pela tomografia. A ressonância magnética do tórax também vem ajudar em muito, principalmente na caracterização de metástases, de lesões que precisamos estudá-las, a sua composição, a sua formação, se é cista, se é sólida, principalmente quando caracterizamos pacientes que são, ou nesse caso, que tenham patologias do foro oncológico, que é preciso fazer uma vistoria bastante minuciosa dos tecidos para ver se há ou não algum tipo de invasão, né, pelo tumor. A ressonância, né, para além de ser muito dispendiosa, vem dar um papel importante no estudo de alguns pacientes que têm essas determinadas patologias do foro oncológico. Falando da radiologia de intervenção, nós estamos a falar principalmente das biópsias, né, das punções guiadas. Isso nos ajuda e muito a revelar o padrão histológico de inúmeras patologias,
não é, que pode acometer qualquer tipo de região anatômica que esteja com algum tumor, com alguma massa, com algum nódulo que esteja ali. A ecografia, quer o TAC, quer o raio-x, não é, nos ajuda muito em poder localizar com mais detalhe essa lesão e, com o auxílio de uma agulha, né, tentarmos aí chegar o mais próximo da lesão sem afetar outras áreas anatômicas adjacentes. Temos, por exemplo, aqui essa intervenção no pulmão com um fluoroscópio, na qual conseguimos identificar essa imagem aqui, certo? Nodular, essa massa, e conseguimos ver a agulha passando através dela, exatamente para tirar uma amostra histológica dessa mesma lesão. Isso nos ajuda muito. Aqui temos o exemplo de uma punção guiada por tomografia do tórax, né? E conseguimos ver a acurácia da agulha chegando até a lesão que queremos ter a prova, certo? Sabendo que existem algumas limitações para essas mesmas punções. E uma dessas limitações muito frequentes que devemos ter em conta são as lesões que estão bem pegadas ao mediastino, ou seja, quanto mais próximas ao mediastino, não é muito aconselhável fazer esse tipo de biópsias, né? Aliás, está contraindicado fazer essas biópsias em lesões que estão junto ao mediastino, exatamente pela proximidade dos grandes vasos mediastinais que aí estão. Não? Agora, é importante, antes de entrarmos na anatomia, né, é importante termos em noção a rotina para análise de uma radiografia do tórax. O que é que nós temos que observar numa radiografia do tórax? A primeira coisa é o marcador à direita, ou seja, todo raio-x do tórax tem que vir acompanhado de um marcador. Isso para nos indicar, não é, se realmente estamos a ver à direita do paciente ou não, porque existem algumas patologias, como a inversão da posição do coração, na verdade, a destrocárdia, que pode-se passar por um erro técnico muitas das vezes. Daí que, tendo um marcador à direita, bem posto, isso nos ajuda a tirar algumas dúvidas como essa. Na exposição do raio-x, por norma, deve-se ver os três primeiros corpos vertebrais dorsais. Ou seja, nós no raio-x normal não devemos ver todos os corpos dorsais. Isso aí vamos falar principalmente quando falamos em excesso de radiação, ou seja, muita proeminência dos raios ionizantes no tórax desse indivíduo. Até por giro nós falamos que queimamos esse indivíduo, ou seja, quando nós penetramos com maior grau de incidência, com maior grau de quilovoltagem esse indivíduo, aí o exame fica muito escuro, tá? Visualizando-se apenas as estruturas ósseas. Aí nós temos uma noção já da qualidade, ou seja, por norma devemos observar simplesmente os três primeiros corpos vertebrais dorsais, porque os restantes vão estar ocultos pela silhueta, nesse caso do mediastino. É importante ver a simetria das clavículas, certo? Que são estritamente posterior anteriores, e é muito importante vermos as clavículas para vermos se esse estudo foi bem centrado, ou seja, a centragem correta do paciente tem um papel muito importante para o diagnóstico de uma boa leitura de um raio-x do tórax. Outro ponto muito importante são as escápulas, ou seja, as escápulas